Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a Shadows, as sombras da verdade. No programa de hoje, vamos falar de um dos assuntos mais polêmicos de todos os tempos: o transplante de cabeça. Transplante de cabeça se consiste em retirar a cabeça de um determinado corpo e transferir a outro. É um assunto muito rotineiro em filmes de terror, filmes futuristas, entre outros. O ato de fazer esse procedimento tão único mexe com a mente de todas as pessoas e divide a opinião delas, em especial todas as pessoas da área da medicina. Este assunto já vem de longa data. Algumas pessoas já ousaram fazer tais procedimentos com alguns animais, alguns até bem famosos. Vamos mostrar para vocês alguns vídeos encontrados sobre este assunto tão polêmico. Alguns deixam a desejar e desperta dúvidas. Outros têm convicção que isso foi totalmente real. Um dos primórdios desta ideia teria ocorrido na antiga União Soviética, em 1928. O médico Sergei Brunkonenko criou uma máquina que exercia as funções do coração e do pulmão. Conseguiu manter vivo por um bom tempo a cabeça de um cachorro fora de seu corpo. Com esses equipamentos, entre outros, conectado à cabeça do cachorro, ele respondia a estímulos e até se alimentava. Dividiu muitas opiniões. Alguns acharam isso inovador, outros acharam bizarro. Acompanhem a cena. Transplante de cabeça de rato. O professor Xiaoping Ren, um cirurgião ortopédico chinês, é mais conhecido por fazer parte da equipe que realizou o primeiro transplante de mãos. Ele atualmente é uma figura controversa, pois o mesmo anunciou sua intenção de realizar um transplante de cabeça humana, uma operação nunca feita antes. Muitos criticam Ren, afirmando que essa cirurgia é impossível. Porém, seu trabalho revelou que ele consegue fazer o transplante de uma cabeça de rato com total sucesso. Acompanhem o vídeo.
Transplante de cabeça de macaco. O exímio neurocirurgião Robert J. White, em 1970, após uma longa série de experimentos preliminares, White realizou um transplante de cabeça de macaco para o corpo de um outro macaco. Como a cirurgia incluía a separação da coluna vertebral no pescoço, os indivíduos estavam paralisados do pescoço para baixo. Após a cirurgia, os nervos cranianos dentro do cérebro ainda estavam intactos e nutridos pelo sistema circulatório do novo corpo. O macaco ainda podia ouvir, cheirar, saborear, comer, seguir objetos e pessoas com os olhos. Apesar que inicialmente a cirurgia foi um sucesso, a rejeição imunológica causou a morte do macaco após 9 dias da cirurgia. Um doutor chamado Jerry Silver, ele chamou os experimentos de White em macacos de bastante bárbaros. Durante a década de 90, White planejou realizar a mesma cirurgia em seres humanos e praticou em vários cadáveres em um necrotério. Esperava que ele pudesse fazer a cirurgia de transplante de cabeça no físico Stephen Hawking e no ator Christopher Reeve. A continuação do trabalho de White em pesquisas e aplicação de transplante de cabeças tem sido discutida recentemente na literatura neurocirúrgica pelo Dr. Canavero. A viabilidade da reconstrução de medula espinhal e da ligação do céfalo espinhal em seres humanos tem recebido bastante apoio e muitos interesses por estudantes e profissionais alemães da área. Robert J. White, ele foi um dos neurocirurgiões mais conhecidos e respeitados dos Estados Unidos, especialmente por suas experiências de transplante de cabeça de macacos. Infelizmente, White faleceu no ano de 2010, aos seus 84 anos, deixando seu legado. Transplante de cabeça humana. Um dos médicos mais polêmicos, se não for o mais polêmico, da neurocirurgia, Sérgio Canavero, o homem que quer ser o primeiro médico a fazer o transplante de cabeça humana na história da humanidade. Num grupo de neuromodulação avançada, Canavero quer literalmente retirar a cabeça de uma pessoa e instalá-la em um corpo doador recém-morto. O objetivo é salvar a vida de pacientes com doenças motoras ou degenerativas que não conseguem movimentar o tronco, quadril e nada do seu pescoço para baixo. Em parceria com cientistas chineses e sul-coreanos, este controverso médico publicou uma série de artigos em que disse que obtido bons resultados em cirurgias com ratos, macacos e cachorros. Acompanhem a cena. Supostamente, para esta ideia dar certa, a cabeça e o corpo passariam por um resfriamento. As células ficariam congeladas e sobreviveriam por um tempo sem oxigênio. Após isso, com 2 partes cortadas, um procedimento minúsculo costuraria e reconectaria as principais veias
e artérias que passam pelo pescoço. O grande desafio está como religar a medula, estrutura que passa dentro da coluna vertebral que transmite os comandos cerebrais para o resto do organismo. Para permitir que as duas partes diferentes se unam, Canavero aposta numa substância chamada polietilenglicol, ou PEG, que parece ter a capacidade de incentivar o crescimento de algumas células do sistema nervoso. Para isso, com alguns cálculos, a cirurgia pioneira deve demorar aproximadamente 36 horas e ele necessitará de uma equipe de 150 profissionais. Este procedimento único custará mais ou menos 30 milhões de dólares. O paciente será mantido em coma por um mês. Durante esse período, os experts colocarão eletrodos em seu corpo, que darão pequenos choques elétricos para estimular a medula e reforçar as conexões nervosas. Após esse tempo, a cobaia será capaz de falar, se movimentar aos poucos. Canavero até já possui um voluntário. O russo Valery Spiridonov, de 32 anos. Este homem sofre uma rara doença chamada Erding-Hoffmann, um tipo de atrofia muscular espinhal. Esta condição é marcada pela degeneração de um tipo específico de células nervosas. Ao longo do tempo, o problema leva à fraqueza muscular e o indivíduo deixa de andar, além de ter dificuldades para mastigar, engolir e respirar. Spiridonov se candidatou livremente para o experimento e acredita que essa seja uma chance de aumentar seu tempo de vida e abrir alas para novos tratamentos. O mesmo falou em uma entrevista: aceito completamente fazer este teste, faço por vontade própria. Nas minhas condições, eu não tenho nada a perder. Sendo extremamente polêmico e único, claramente mexeu com a esmagadora maioria da classe médica, que é totalmente contra as experiências de Canavero. Um professor chamado Arthur Kaplan, professor de bioética da Universidade de Nova York, diz que o italiano está fora de si. Alguns o acusam de fazer marketing. Existia até suspeitas de que tudo não passa de propaganda para um jogo de videogame. Muitos ainda questionam se é correto e ético submeter um ser humano a uma cirurgia que nem foi testada direito em animais. Mesmo os estudos publicados com cachorros e macacos são cercados de mistério. Não trazem informações técnicas ou conclusivas importantes e ignoram métodos de pesquisa básicos e consagrados. Os especialistas acreditam que a medicina ainda está muito longe para chegar a esta área. Os experimentos de Canavero se inspiram muito em alguns dos contos que falamos aqui, como Robert J. White, também de Vladimir Demikov, o homem que implantou uma segunda cabeça no corpo de um cachorro, e atualmente com o chinês Xiaoping Han, que colabora com Canavero e anunciou ter realizado mais de 1000 transplantes de cabeças de ratos. E apesar de estar envolvido em tamanha polêmica, ofensas, críticas, até mesmo ameaças, Canavero mantém-se firme com seu projeto, mesmo com este prazo tão apertado. Ele mesmo diz já ter a técnica e o voluntário. Resta apenas um país que aceite hospedar a experiência. Provavelmente acontecerá na China ou no Vietnã. Um dos casos mais polêmicos de todos os tempos. É claro que todos sabemos que para a medicina ter avançado até onde ela avançou, métodos nada ortodoxos tiveram que ter sido feitos no passado. Mas o transplante de cabeça humana, será que esse é o próximo passo da evolução da medicina? Um simples capricho
de um médico louco. E esse foi mais um caso relatado pela Shadows, as sombras da verdade. Qual a opinião de vocês? Para o próximo passo da medicina, não podemos poupar esforços? Ou tudo existe um limite? Esse é mais um daqueles casos extremamente polêmicos que mexe com a mente de todos os seres humanos. Por um lado, podemos deixar como está, para que não se torne algo abominável. Porém, a humanidade sempre é a evolução. Mas será que para evoluir precisamos ir tão longe? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Deem aquele like para ajudar o crescimento do canal. Compartilhem nossos vídeos em suas redes sociais. Agradeço muito a presença de todos vocês. Continuem nos ajudando, mandando casos e o que vocês gostariam que fosse feito no nosso canal. E mais uma vez agradeço a todos vocês e desejo a todos uma ótima vida.